das palavras. A parônima. Sabendo disso, leia com atenção a tirinha a seguir. Pronto, pode ler. Enquanto isso, no ônibus. Agora, depois desse passeio pelo campo, quero que vocês produzam uma frase que aponte a diferença entre o campo e a cidade. Nessa frase, vocês devem usar a palavra ônibus. Bem-vindo à cidade. Eu sei, professora Norma. O ônibus emergiu e imergiu. A tirinha usa, como de costume, o humor para fazer uma crítica social. A diferença entre o campo e a cidade é apresentada em que momento na tirinha? Pronto, pessoal. E aí, o que foi que vocês colocaram? Quando é que apareceria essa diferença entre o campo e a cidade na tirinha? O que é que vocês acham? Exatamente, Yasmin, no final. É como que isso acontece? Ele Tia, pegou as palavras Oi. parônimas. foi quando ele falou o ônibus emergiu e imergiu. Isso. Pronto. Aí a crítica, pessoal, vocês conseguem perceber, é exatamente aí o uso dessas palavras mesmo, né? Desses parâmetros. Emergiu e imergiu. Mas qual é a crítica que ele está fazendo na cidade? Vocês entendem? Vocês conseguem perceber? Isso, isso, Yasmin. É exatamente esse sentido. Mas a crítica, pessoal, é que o menino aí quer dizer o quê? Que quando ele entrou no campo, né? Ele emergiu, ele saiu da poluição. Quando ele voltou para a cidade, ele imergiu, ou seja, entrou na poluição novamente, tá certo? Então a crítica é ele usa essas palavras aí parônimas para pronto. Era para ele usa essas palavras aí parônimas para fazer essa crítica. Quando ele entra no campo, ele diz que ele emergiu, ou seja, ele saiu da poluição. Quando ele volta para a cidade, ele imergiu na poluição, ele entrou, voltou para a poluição, certo? Letra B, Isabelle. Explique com suas palavras do que são palavras parônimas. Tia, eu botei Pronto, assim, ó. pode dizer. São palavras que têm a mesma escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Isabelle, na verdade, tu não deve colocar que tem a mesma escrita e a mesma pronúncia. Tu coloca que tem escrita, vocês, né, no geral, colocam que Posso tem falar? escrita e pronúncia parecida. Pode falar. Eu coloquei. São palavras escritas de formas parecidas, mas com significados diferentes. Exatamente. Não é igual, pessoal, porque vocês têm que perceber que não é igual. As palavras que, porque se você coloca que são iguais, Eu coloquei tipo isso, tio. Tia, Eu coloquei que são palavras que têm sons parecidos e a escrita também, mas com significados diferentes ou opostos. exatamente. Porque se você colocar que tem escrita igual ou pronúncia igual, por exemplo, você vai estar falando das palavras homônimas, tá certo? E aqui são as palavras parônimas. Então, não usem a palavra igual, usem a palavra parecida, tá certo? Elas têm pronúncia e escrita parecida, mas o significado é totalmente diferente ou até oposto, tá certo? Tia, deixa eu ler a minha Pode resposta. ler. São palavras que são escritas e faladas de um jeito parecido, mas que têm significados diferentes. E tá correto. Elas são parecidas, tá certo? Tá correto, ô Milena. Isabelle, lê a letra C, por favor. Você conhece outros parônimos? Cite alguns Você, exemplos. pronto. Que exemplos aí vocês poderiam citar, pessoal? Vocês citaram que exemplos? Essa resposta era pessoal. No livro de vocês tinham vários, né?
como, por exemplo, comprimento e cumprimento, Eu, colo- absorvido, pode falar. eu coloquei flagrante e fragrante, dispensa, despensa, tráfico, tráfego. Só isso. Perfeito. Todos esses são exemplos de parônimos. Observem que nenhum tem a escrita igual, nem a pronúncia, mas bem parecidos, né? Então, para quem não fez aí, pode colocar os exemplos que a Carol citou. Tráfego, tráfico. Pode colocar o emergir, o imergir. Ah, mas já tem na tirinha. Não é melhor não colocar. Coloquem absolvido, absorvido, comprimento, cumprimento, ok? Pode ser cavaleiro, cavalheiro, certo? Eu coloquei de acender e acender. Também, né? Acender, de acender o fogo e acender, de subir, né? De ser elevado. Correto. Pronto, pessoal. Guilherme, leia a segunda questão, por favor. Tá bom. Tia, dá pra me escutar? Dá sim, perfeitamente. Tá. Tia, eu não tô conseguindo mandar mensagem no chat. Depois, quando a gente terminar aqui de corrigir essa questão, aí você tenta sair e entrar de novo, tá certo? Tá bom. Mas primeiro vamos corrigir. 2. Preencha as lacunas com o parônimo mais adequado. Se necessário, consulte um dicionário. A. O governo está na tracinho de cair. Eminência e iminência. E aí, o governo está na eminência ou iminência? Eu coloquei, cadê, tia? Eminência com E. Nesse caso aí, todo mundo, eu tô vendo aí que todo mundo colocou no chat com E, né? As meninas, a Yasmin, a Isabel também. Mas, pessoal, é iminência, tá certo? Eminência, nesse caso não, eminência significa elevado. Por exemplo, o governador é um homem muito eminente. Ele quer um homem muito elevado, entendeu? Então, nesse caso aí, é iminência, com I. Ok? Corrijam. Letra B, Guilherme. B. O perigo é tracinho iminente, eminente. Pronto, nesse caso aí. E aí, pessoal, é iminente ou é eminente? Nesse caso também é com I. Iminente aí significa, esse iminente, usando uma linguagem popular, que está na cara. Né? A gente usa. Está na cara que fulano de tal não gosta de mim. É tipo óbvio. Isso, poderia ser. É iminente que o fulano não gosta de mim. Entenderam? Então, o perigo é iminente, com I. Ok? Letra C. Cidadãos, tracinho, me antecederam neste cargo. Eminentes e iminentes. Nesse caso aí, pessoal. Isso, nesse caso é com E. Muito bem. É eminente. Letra D. Tá, eu consegui ligar o microfone. O assaltante foi preso em flagrante. E aí? Exatamente. Flagrante. Com FL. Porque fragrante vem de fragrância, né? Flagrante. Muito bem. Letra E. O motorista foi multado porque tracinho as leis de trânsito infringiu. E aí? Nesse caso aí é infringiu, tá certo? Infringiu a lei. Com
FR, infringiu. Isso, Yasmin. Letra F. O juiz, tracinho, uma multa caríssima. E aí, nesse caso? Infringiu. Com R ou com L? Infligiu ou infringiu? Com L. Infligiu. Isso, muito bem. G. O meu tá com... Ai. No Brasil é proibido o tracinho de drogas, tráfego, tráfico. Tia, como é a F? A F é infligiu, com L. Infligiu. Obrigada. Por nada. Nesse caso é tráfico, exatamente, pessoal. Letra H. O Recife possui um tracinho terrível no horário de pique. Tráfego, tráfico. Nesse caso aí é tráfego, né? Que é relacionado a trânsito. Tráfego. I. Os pensamentos, tracinho, sempre que se casa calmos. Fruíam, fluíam. É fluíam, né, tia? Isso, com L. Fluíam. Muito bem. Tia, peraí. Tia, o que é fruía com R? Ó, vem aí, depois desse exemplo que a gente vai ler agora, vai ter um exemplo com a palavra R, tá certo? Pulem aí para a letra. Deixa eu ver qual é a letra. Letra K. Tem aí, vamos fruir uma boa música no espetáculo, ou seja, vamos passar uma boa música no espetáculo. O significado é meio que parecido desses dois parônimos, né? Percebem que são bem parecidos? Porque aí, vamos lá, na J. O rio fruía majestosamente ou fluía majestosamente? Fluía, né, com L. Fluía com L. Na letra K, vamos fruir, vamos, né, usufruir. É como se fosse o fruir. Pronto. Eu achei um exemplo para explicar melhor para vocês. Fruir é como se viesse da palavra usufruir. Tá certo? Por exemplo, vamos usufruir de uma boa música. Vamos fruir uma boa música. Vamos aproveitar uma boa música. Entendem? Dá para entender, pessoal? Essa diferença aí? Do fluir para o fruir. Esse fruir aí vem de usufruir. Certo? Me confirmem aí se vocês entenderam. Senão, eu vou tentar dar outro exemplo. Letra L, Guilherme, por enquanto. Pode ler. L. Infelizmente, ainda há muita tracinho racial, discriminação, discriminação. Yasmin, ou no Brasil tem muita discriminação ou discriminação? Tia, eu Oi. não vejo diferença na palavra. Porque Discriminar? para mim. Oi? Pode falar. Porque para mim, eu vejo a mesma coisa. Discriminação e discriminação. Mas a discriminação, Yasmin, com I, tá certo? É da discriminação do preconceito. Sempre que for falando de preconceito, tá certo? É discriminação com I, não com E. A gente vai ver um exemplo aí na questão da discriminação, que vem de discriminar, relacionada ao crime, certo? A discriminação com I sempre está relacionada ao preconceito. O preconceito nunca vai ser discriminação, sempre vai ser discriminação com I. Perceba aí no outro exemplo que tem assim, ó.
Os manifestantes pediam a discriminação do preso, ou seja, que os crimes que foram a eles atribuídos, vamos dizer assim, fossem tirados, que ele fosse discriminado, ou seja, que ele não fosse incriminado, não o contrário de incriminado. Entende? Dá para entender agora? Ou não? Ficou ainda complicado. Pronto. Ai, Guilherme. Letra N. Os manifestantes pediam a tracinho do preso, discriminação, E aí? discriminação. É a discriminação, né? Eles estavam com preconceito aí com o preso, eles estavam pedindo para tirar os crimes. Como é que vai ser escrito? É discriminação ou discriminação? Exatamente, discriminação, com E. Ok? Próxima, Guilherme. O caçador, tracinho, na floresta para encontrar o animal. Emergiu, imergiu. Se ele entrou na floresta para procurar o animal, ele emergiu ou ele imergiu? Pessoal, emergiu com E. Aprendam isso. Como é que eu posso dizer? Se familiarizem com isso. Emergiu, coloquem isso aí na mente de vocês. Emergiu é igual a sair, tá certo? E imergir é igual a entrar. Prestem atenção aqui na frase. O caçador na floresta para encontrar o animal. Ele entrou na floresta para encontrar o animal ou saiu da floresta? Ele entrou na floresta, então, exatamente, Stephanie. Imergiu com I, ele entrou, tá certo? Ok? Agora a letra O. O submarino, tracinho, para abastecer no porto. Emergiu, imergiu. O submarino, né? Vocês sabem que é dentro da água. Se ele saiu para abastecer, ele fez o quê? Exatamente, Isabela e Stephanie. Emergiu, né? Ele saiu para abastecer. Muito bem. P. Age com muita tracinho. Descrição, discrição. E aí? Eu agi com muita discrição ou descrição? Descrição. Com I? Com discrição. Ou seja, eu agi, eu fui discreto, né? Então, discrição com I. Letra Q. A, tracinho do suspeito, não confere com o que você relatou. Descrição, descrição. Aqui é descrição, com E. Pronto, exatamente. Descrição com E de descrever. Descrição com I vem de discreto. Ok, pessoal? Algumas são mais simples do que outras, né? Essas palavras parônimas. Algumas a gente fica meio que na dúvida, por não ser palavras que a gente usa com tanta frequência. Mas deu para entender, pessoal, todos os exemplos aí? Ótimo. Então, a gente terminou aí o capítulo 3 da gramática, tá certo? E o capítulo 3 do livro. Agora, a gente vai passar aí para o capítulo 4 do livro de vocês, tá certo? Não vamos usar a gramática por enquanto. Agora vamos passar para o capítulo 4 do livro. Enquanto vocês pegam o livro de vocês aí e abrem no capítulo 4, eu vou só falando para vocês sobre o que é que esse capítulo vai falar. Vocês vão abrir na página 140, tá certo? Vocês abram na página 140 e voltem para essa página rosa, que tem a abertura do capítulo. Viver para relatar. O gênero textual desse capítulo, pessoal, é um gênero textual muito legal, tá certo? Porque o gênero é relatos de experiências. Então, a gente vai poder, nesse capítulo aqui, trocar realmente, né,
experiências, porque o gênero, como eu já falei, são relatos de experiências. Então, a gente vai ver alguns relatos de experiências aqui vividos por algumas pessoas e vamos poder relatar também sobre experiências vividas. Todo mundo já abriu aí o livro, na página 140, colocou aí na abertura do capítulo. Pronto. Ótimo. Eu vou começar a ler esses conhecimentos prévios, tá certo? Ok, Stephanie. E eu vou ler as questões que tem aqui e vocês vão me responder ou no microfone ou no chat, tá certo? São perguntas pessoais. Mas todo capítulo vem com essas perguntas para que a gente possa adentrar o capítulo, tá bom? A pergunta 1 diz assim, vocês vão me responder. Para você, o que é ser experiente? Para você, o que é que você acha que é ser experiente? O que é uma pessoa experiente para vocês? A Isabelle colocou Tia, uma pode pessoa. falar? Pode, deixa eu só terminar de ler o da Isabelle, tá certo? A Isabelle colocou aí que é uma pessoa que vive aventuras, né? A Larissa colocou que é uma pessoa que viveu muita coisa e passou por muita coisa, né? A Stephanie relata aí que é uma pessoa que viveu muito, tá certo? Então o Guilherme vai falar, né, que pediu, e depois a Maria Clara, ok? Pode falar, Guilherme. Tia, para mim, ser experiente é uma pessoa que passou por muita coisa ou que ainda continua passando e que já viveu assim, muitas aventuras. Eu tinha pensado em uma coisa que agora eu acabei de me esquecer. Já se eu me lembrar, eu posso falar outra coisa? Pode. Agora Maria Clara, enquanto o Guilherme lembra o que ele queria falar. O que é que Eu você acho acha? que uma pessoa experiente é uma pessoa que nem todo mundo diz, né? É uma pessoa que passou por bastante coisa, que de vez em quando toma liderança, é, que já sabe de muita coisa que muitas pessoas não sabem, né? Aquela pessoa mais sábia, né? Como nós podemos dizer. É bem interessante isso. Então, para Maria Clara, uma pessoa experiente é alguém que viveu muita coisa, né? É uma pessoa sábia. Ótimo, pessoal. Todas as respostas de vocês cabem aí dentro dessa pergunta, né? O que é ser uma pessoa experiente? Já me Aí vamos, lembrei. pode falar. Ó, o que eu ia complementar é assim, que uma pessoa experiente é uma pessoa que não tem medo de qualquer coisa, que tá lá para viver aquilo. Muito bem, Guilherme. Então, para o Guilherme, né, é isso. Como essa pergunta é pessoal, não tem certo ou errado, tá certo? É a sua opinião. Aí a segunda questão do livro, né, desses conhecimentos prévios aí, vem para completar a primeira. Vocês acham que para a pessoa ser experiente, depende da idade? A experiência depende da idade? O que vocês acham? Que sim ou que não? Vamos lá aqui por partes. Larissa respondeu. Não. Depende do quanto de coisas a pessoa viveu e saber o que fazer em situações difíceis. Ok, Larissa. Então, para Larissa, não depende da idade, né? Depende do tanto de coisas que a pessoa já viveu na vida. A Maria Clara, acho que mais ou menos. Explique aí, Maria Clara, esse seu mais ou menos. Porque, que nem a Larissa disse, não é a idade que define isso tudo, porque até pessoas assim velhas não são tão experientes assim, entendeu? Que existem crianças mais experientes do que outras, e é de acordo com o que ela vai vivendo, né? O que vão ensinando e o que ela vai aprendendo. Exatamente. Oi. Acho que tem gente que, mesmo vivendo pouco, vive mais experiências do que muitas pessoas que viveram mais. Assim, porque vai de cada pessoa, sabe? Entendo. Pronto, eu concordo, né? Algumas pessoas não são tão velhas, mas já passaram por tanta coisa na vida, né? Tanta coisa difícil, tanta coisa diferente, que a pessoa acaba se tornando muito experiente. E pessoas que têm uma idade mais avançada, às vezes não passam por tantas experiências na vida. Logicamente, né? Pela lógica,
o mais comum é que as pessoas mais velhas sejam, sim, mais experientes, né? Pela lógica, uma pessoa de 60 anos e um jovem de 18 anos, pela lógica, normalmente uma pessoa de 60 anos é mais experiente, mas isso não é uma regra, né? Porque toda regra tem sua exceção. Às vezes a pessoa é muito mais velha, mas não viveu tanta coisa assim. E a pessoa, às vezes, é super nova e já viveu muita coisa na vida. Então, vamos lá. Na terceira diz assim: você sabia que em diversas sociedades as pessoas mais jovens nutrem um verdadeiro respeito pelos mais velhos, exatamente porque eles são mais experientes? Isso acontece na nossa sociedade. O que é que essa questão aí está dizendo? Em algumas culturas, em algumas sociedades, os jovens têm um respeito imenso pelos mais velhos. Vou dar aqui um exemplo dos índios. Os índios têm os mais velhos, assim como pessoas muito, muito importantes. Eles têm total respeito por aquelas pessoas por serem mais experientes, serem mais velhas. Vocês acham que isso acontece na nossa sociedade, pessoal? Na nossa sociedade aqui brasileira, os jovens respeitam os mais velhos, têm toda essa admiração. Vocês acham que sempre acontece isso na nossa sociedade? Por quê, pessoal? Vocês acham que não? Expliquem. Quero ver as explicações de vocês. Acho que tem jovem que tem conhecimento, mas não liga para a opinião ou só tem a opinião de si mesmo, não liga para a opinião dos outros e por isso não leva isso em consideração. Tem jovem que não liga para nada também. Tem outros que são esquentados. Outros, sim, com falta de conhecimento, porque tem pessoas que não têm conhecimento. E, sei lá, tia, tem muita gente diferente assim no mundo. Verdade. Tia, Pronto. Oi. e também porque tem alguns homens que pensam que às vezes aquilo que o idoso falou é mentira. Tipo, quando suponhamos que tem alguns homens conversando com algum idoso, né? Aí o idoso diz que quando no tempo dele ele era mais novo, ele, sei lá, escalou a montanha, sei lá. Aí, só porque ele tá idoso, agora aqueles homens pensam que aquilo que ele disse é mentira. Verdade, Guilherme. Então, hoje em dia, como as meninas também estão colocando aí, né? Dificilmente um jovem para escutar uma pessoa mais velha. Porque, como a Carol disse, né? Tem vários tipos de pessoas no mundo. Então, às vezes os jovens acham que aquela experiência daquele idoso, né? O que ele viveu na juventude, até da própria mãe, da avó, né, do avô, e acham que aquelas experiências ali não vão valer de nada para eles. Exatamente, Larissa. Algumas pessoas sim, outras não. A Stephanie colocou que os jovens não têm mais tanto respeito com os mais velhos. Eu concordo, Larissa. Stephanie. Antigamente, as pessoas, os filhos, né, tinham muito respeito pelos pais, tinham muito, muito respeito por qualquer pessoa mais velha. Hoje em dia, infelizmente, a gente não vê isso. Tá certo? É verdade, Yasmin. Pronto. Então, terminada essa parte aí, né, só para a gente discutir o que é que vocês acham sobre esse assunto. Aí a gente vai para o caracterizando o gênero. O que é um relato de experiência? O que é que vocês acham, pessoal? Qual é as características desse gênero textual? Relato de Posso falar experiência. aqui? Pode falar. Tia, para mim, relato de experiência é alguém falar aquilo que um dia a pessoa já viveu. Tipo, uma Pronto. aventura ou alguma tragédia. Vai relatar alguma coisa, né? A Stephanie colocou aí que é uma narração. Então, vamos juntar as duas respostas. A narração de algum fato que aconteceu, basicamente isso. Vamos ver aqui no livro de vocês o que é que diz. Acompanhem aí, caracterizando o gênero. Neste capítulo,
estudaremos textos em que seus autores relatam como aconteceram alguns fatos que marcaram a vida deles. São os relatos de experiência. A função desses textos é trazer para o leitor informações interessantes sobre essa experiência. Por essa razão, podemos dizer que esses textos são muito importantes, pois nos revelam detalhes da situação vivida que podem nos ensinar bastante. É o que acontece quando o jornalista Gilberto de Menstein presencia cenas muito marcantes de prostituição infantil e decide relatá-las para seu público como uma denúncia, ou quando o empresário do hip-hop relata como deu uma chance a um menino que tinha o sonho de ser cantor e o tornou um dos rappers mais influentes do Brasil, MV Bill. Vamos conhecer esses relatos? Então, é exatamente o que vocês falaram. É um relato de alguma coisa interessante que aconteceu na vida da pessoa. E ela conta, né, ela narra esses fatos. Aí, nesse capítulo do livro de vocês, o primeiro relato vai ser sobre a prostituição infantil, tá certo? Um relato de um jornalista sobre como ele presenciou cenas de prostituição infantil. E no outro relato que a gente vai ler mais para frente do capítulo, vai relatar sobre um cantor aí muito famoso que deu oportunidade para um menino, tá certo? E que ele virou um cantor de rap muito famoso. Pronto, pessoal, aí a gente vai aí passar para o texto, que tem como título Meninas da Noite. Exato, Guilherme, deu alguns spoilers, né, do que vem, mas o texto já dava. Então, o primeiro texto aí, que não vai dar tempo a gente ler, tem como título Meninas da Noite. Então, a gente já sabe que essas meninas da noite vão ser relatos, né, tristes, com certeza, sobre cenas de prostituição infantil, que seriam essas meninas da noite. O que é que vocês vão fazer na atividade de casa? Como não vai dar tempo a gente ler agora, hoje, vocês vão ler o texto, tá certo? Esse relato, essa experiência, e vão responder as páginas 144 até a 147, que são atividades sobre o texto, tá certo? Vão ler o texto e responder as questões. Como não é gramática, tem como vocês lerem o texto e responderem, tá certo? É só questões sobre o texto. Pronto, Carol, lembrei de você quando eu li isso aqui, que eu sei que você gosta desse estilo de música. Pois vai contar uma história que ele recebeu uma oportunidade, tá certo? É verdade, ele é bem mais velho assim na carreira do rap e ele tem uma influência bastante para qualquer um. Pronto, pois vai contar. Eu não recordo bem, Carol, se é a história dele ou se é o relato que ele deu a oportunidade para um garoto, tá certo? Mas aí a gente vai descobrir. Bem interessante no decorrer do capítulo. Então é isso, pessoal. Vocês vão ler o texto e vão responder essas questões. Aí na página 144, que é da atividade, né, que vocês vão responder, tem aquelas questõezinhas que não é para serem escritas, é para serem discutidas, tá certo? Aí a primeira diz assim, você já ouviu falar na expressão situação de risco? Pesquise sobre isso na internet e pergunte aos adultos da sua família se eles sabem do que se trata. Então, vocês já ouviram aí falar desse termo aí, situação de risco? Essa situação é de risco. Eu acho que não precisa nem pesquisar, né, na internet. Eu acho que todo mundo conhece essa situação, essa expressão. E o que é que significa essa expressão? Situação de risco. E a situação é o quê, pessoal? É uma situação, tipo, que pode colocar a vida de alguma pessoa em risco? Isso. Situação de risco é uma situação de perigo, né? E colocar a vida da pessoa em perigo, por exemplo. Aí na 2 tem assim, você já viu ou leu alguma matéria sobre exploração sexual de crianças e adolescentes? Converse com sua turma e seu professor sobre esse assunto. Vocês já leram
ouviram em revistas e jornais, na internet. Vocês já tiveram aí acesso a algum desses relatos, algum relato desse tipo, pessoal, que tratava de exploração de crianças? E como foi esse relato? Vocês presenciaram? Vocês viram? Pode ser, não é obrigado que vocês tenham presenciado, assim, de verdade, né, frente a frente, mas que vocês tenham visto em revistas, jornais. Tia, eu posso falar de um que eu vi na Netflix? Pode. Pronto, a gente vai fazer assim. Stephanie, tu vai guardar o teu relato, tá certo? Lembra aí de contar pra gente na próxima aula, porque o tempo acabou, infelizmente, tá certo? Tá bom. Então, na aula 2, a gente retorna com essa pergunta, aí você nos conta aí esse relato, tá certo, pessoal? Então, façam a atividade de casa. Um beijo e boa tarde. Tchau, 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 tchau. tia. Boa tarde. Tchau. Só em falando esse conteúdo aqui, Marieta, tá gravando? eu sei. Eu me lembro dos ataques com sério. Quer?